Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 272. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje será o último áudio de Neemias, depois nós vamos ler amanhã Malaquias, que será o nosso último livro do Velho Testamento. E ainda essa semana começaremos o Novo Testamento. Espero que você continue firme conosco. Hoje eu vou ler para vocês Neemias dos capítulos 10 ao 13 e os Salmos 126. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor querido, Pai amado, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de estar aprendendo mais sobre você, sobre o seu caráter, sobre o que o Senhor gosta, o que motiva o seu coração, que possamos estar atentos à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta caminhada, nos ensine a caminhar contigo, a obedecer Tua palavra, a compartilhar sobre o Teu amor. Muito obrigada pela leitura do livro de Neemias e que o Senhor continue transformando nossos corações, que possamos seguir o exemplo de Neemias, um homem que temia muito o Senhor, que em tudo levava em oração, que possamos seguir esse exemplo, Senhor Deus, que o Senhor seja o nosso primeiro refúgio, a nossa fortaleza sempre. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 10 que eu vou ler para vocês agora, na realidade era para ter lido ontem, mas eu acabei me confundindo. Então aqui vai ser, o que eu vou ler para vocês é referente à confissão de pecado que os israelitas fizeram e também confessaram, além dos seus pecados, e confessaram a maldade dos seus antepassados. Então eles ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, e durante 3 horas eles passaram confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. E depois dessa oração de confissão, eles fizeram um acordo para que todos os líderes pudessem assinar. Então, o capítulo 10 agora vai ser a relação dos que assinaram esse acordo. Capítulo 10. Esta é a relação dos que o assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. Agora os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enedade, Cadimiel e seus colegas Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Acur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu. Dos líderes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassube, Aloés, Pileia, Sobeque, Reum, Razibna, Mazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separavam dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor.
Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Neemias capítulo 11, o repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas que viessem morar em Jerusalém, a santa cidade, as outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Malael, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Col-Rosé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Cobaías, neto de Masaéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabá e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joeribe, Jaquim, Seraias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E os seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaias, bisneto de Anze,
Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes das famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarriel, neto de Azai, bisneto de Meusilemote, tetraneto de Imer, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabadiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaias, filho de Assub, neto de Asricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus, Matanias, filho de Mica, neto de Zabde e bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Ábida, filho de Samua, neto de Galaal, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube e Talmon e os homens dos seus clãs que guardavam as portas, eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa, estava encarregado deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos a prescrições do rei que regulamentavam suas atividades diárias. Petaias, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei das questões na ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e os seus povoados em Dibon e seus povoados em Jecabizel e seus povoados em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelet, em Meconá e os seus povoados em Rimon, em Zorá e em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, a Micmas, Aia, Betel e os seus povoados, em Anatote, Nob e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Neemias capítulo 12, a lista dos sacerdotes e dos levitas. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Anus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Jedaias, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, e também Matanias, o qual com seus colegas estava encarregado dos cânticos de ações de graça. Baquebuquias e Uni, seus colegas ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joaquim. Joaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraias, Meraias, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluqui, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Elcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e o de Maadias, Piltai, da família de Bilgá, Samua, da família de Semaias, Jonatas, da família de Joiaribe,
Matenai, da família de Jedaias, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Jedaias, Natanael. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dario, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia o outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquibuguias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. A dedicação dos muros de Jerusalém. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrar a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas e de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaia, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaias, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maal, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdra, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente aos degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu o acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga. Sobre a porta de Efraim, a porta Gesana, a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas, junto à porta da guarda, paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, e que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas, além de Masaéias, Semaias, Eleazar, Uzi, Joanão, e Gesraias. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que haviam em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, haviam dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel
contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separava uma parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Neemias capítulo 13, as últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que esta negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaias como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e os carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendesse alimento neste dia. Havia alguns na cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes a toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior a ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia do sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, mas eu os adverti, dizendo: porque vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem viajar às portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó Senhor meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi.
Invoquei maldições sobre eles, bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem que haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não for por causa dos casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças dele, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei o sacerdote e os levitas de tudo que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um com seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Amém. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lança as sementes, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém. Neemias 10 narra um momento crucial na história de Israel, quando os líderes civis e religiosos, juntamente com o povo, comprometeram-se a cumprir as estipulações da lei de Moisés. Eles fizeram um acordo por escrito e colocaram seus selos nele como um sinal de compromisso. O capítulo apresenta uma lista detalhada dos líderes que assinaram o acordo, incluindo os sacerdotes e os levitas que estavam envolvidos na leitura da lei. Além disso, as estipulações do acordo são apresentadas, que incluem evitar casamentos mistos, manter o sábado e o ano sabático e apoiar o serviço do templo através das ofertas e dízimos. É interessante notar que, embora nem todos os membros da comunidade tenham colocado seus selos no acordo, todos se comprometeram com um juramento e uma maldição, prometendo seguir a lei de Deus. Esse compromisso era fundamental para a restauração da nação de Israel, que havia sofrido tanto com a opressão estrangeira e a infidelidade religiosa. Sob a liderança de Esdras e Neemias, a nação estava se tornando mais uma vez um povo de Deus comprometido com a sua vontade. Ao estudarmos o livro de Neemias, nós somos confrontados com o compromisso sério que os líderes e o povo de Israel fizeram em seguir a lei de Deus. Eles se comprometeram a obedecer a Deus em todas as áreas das suas vidas, incluindo suas relações pessoais, suas finanças e seu serviço ao templo. Esse compromisso era fundamental para a restauração da sua nação e a sua identidade como povo de Deus. Como cristãos, também somos chamados a seguir a lei de Deus e comprometer nossas vidas inteira a Ele. Jesus nos ensinou a amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse amor a Deus e ao próximo deve ser demonstrado em todas as áreas das nossas vidas, incluindo as nossas relações pessoais, nossas finanças e o nosso serviço à igreja. Assim como a comunidade de Israel se comprometeu a seguir a lei de Deus, nós também devemos nos comprometer a seguir a Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Neemias 11 fala sobre a habitação dos israelitas em Jerusalém e em outras cidades da Judéia e de Benjamim após o retorno do exílio babilônico. A cidade de Jerusalém, considerada cidade santa, deveria ter 10% da população de Israel escolhidos por sorteio ou voluntariado. Além dos líderes religiosos e civis, alguns dos sacerdotes e levitas também moravam em cidades vizinhas, mas se deslocavam para Jerusalém para servir no templo.
O restante dos israelitas viviam nas cidades das tribos de Judá e Benjamim, tanto ao sul como ao norte de Jerusalém, incluindo cidades como Berseba, Hebrom, Lode e Ono. O capítulo lista o nome das famílias, os números das pessoas que viviam em Jerusalém e em outras cidades, como 468 homens da tribo de Judá, 928 homens da tribo de Benjamim, 1.192 sacerdotes, 284 levitas e 172 guardas do templo. Existe alguma diferença entre as listas de nome de Neemias e 1 Crônicas, mas isso é explicado por diferentes épocas de compilação das listas. Embora o capítulo pareça fornecer muitos detalhes e números, seu propósito é mostrar que os israelitas estavam se estabelecendo novamente em suas terras após o exílio. E o mais importante, estavam renovando sua aliança com Deus. O capítulo 12 continuará com essa ideia, com a celebração da dedicação dos muros de Jerusalém e a restauração da adoração no templo. Embora esse capítulo seja uma lista de habitantes de Jerusalém e outras cidades da Judéia e Benjamim, podemos enxergar a mão de Deus guiando seu povo para a restauração da sua nação e adoração a Ele. Assim como os israelitas estavam se esforçando para estabelecer novamente em sua terra e renovar sua aliança com Deus, nós também somos chamados a trabalhar para a restauração da Igreja de Cristo. Devemos ser dedicados em nosso compromisso de seguir a Cristo e de espalhar sua mensagem de amor e salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Além disso, assim como havia pessoas comuns que estavam dispostas a morar em Jerusalém e contribuir para a restauração da cidade, cada um de nós, independentemente da nossa posição social ou religiosa, tem um papel vital na construção do reino de Deus. Cada um de nós pode contribuir de maneira significativa para a expansão do Evangelho e a restauração da comunidade cristã. Neemias 12 é um registro detalhado dos sacerdotes e levitas que serviram no templo desde os dias de Zorobabel até a época de Neemias. Esse capítulo também descreve a dedicação da nova muralha de Jerusalém. O capítulo começa listando os líderes dos sacerdotes que retornaram do exílio da Babilônia com Zorobabel e Josué. Em seguida são mencionados os líderes levitas que retornaram com Zorobabel e Jesua. A seguir, o capítulo lista as gerações dos sumos sacerdotes, desde Arão até Zosadaque, pai de Jesua. Depois são listados os líderes das famílias sacerdotais e os seus descendentes. Finalmente, o capítulo registra a celebração da dedicação da muralha de Jerusalém, incluindo a preparação para a celebração, a procissão de dois grandes corais que caminhavam em direções opostas no topo da muralha, a participação em adoração e a oferta de contribuições para o sustento dos sacerdotes e levitas. A importância deste capítulo reside em sua descrição detalhada da liderança religiosa e da adoração em Jerusalém durante a época de Neemias. A dedicação da muralha é um evento significativo, pois simboliza a restauração da cidade e a renovação da adoração a Deus. Nesse capítulo, nós somos levados a refletir sobre a importância da adoração a Deus em nossas vidas, assim como os levitas e sacerdotes de Jerusalém que se reuniam para cantar louvores a Deus e dedicar a muralha da cidade, também nós devemos nos reunir em adoração e louvor ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Assim como Neemias liderou o povo de Israel na restauração da cidade e do templo, Jesus Cristo lidera a restauração das nossas vidas, trazendo-nos salvação e redenção. Como cristãos, devemos buscar continuamente essa restauração e transformação em nossas vidas, a fim de sermos verdadeiramente dedicados a Deus em tudo o que fazemos. A celebração da dedicação da muralha, restaurada em Jerusalém, também nos lembra da importância da comunhão entre irmãos e irmãs em Cristo. Assim como os levitas se reuniam para louvar a Deus em unidade, também nós devemos buscar a unidade em nossas igrejas e comunidades de fé, trabalhando juntos em prol da glória de Deus. E Neemias 13 relata os eventos que ocorreram depois que Neemias voltou à Pérsia e depois voltou de novo para Jerusalém. Durante a ausência de Neemias, sérias violações da lei mosaica
ocorreram em Judá. Neemias ficou indignado ao descobrir que o sumo sacerdote havia preparado uma sala no templo para Tobias, seu inimigo e opositor na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Tobias, um amonita, havia sido proibido de participar do culto no templo, mas Eliasibe permitiu que ele ocupasse um dos quartos do templo, que havia sido reservado para armazenar ofertas de grãos. Neemias também encontrou problemas com os líderes judeus que negligenciaram a arrecadação de dízimos e ofertas para os levitas e os que profanaram o sábado comprando e vendendo em Jerusalém. Além disso, Neemias descobriu que muitos judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras, o que violava a lei mosaica. Neemias repreendeu os líderes e exigiu que os judeus se arrependessem de seus pecados. Ele também purificou o templo e ordenou que as pessoas obedecessem à lei de Deus. Esse capítulo destaca a importância da proteção física dos crentes em Jerusalém, mas, acima de tudo, enfatiza a necessidade de obediência à palavra de Deus, evitando o pecado através da negligência, compromisso ou desobediência direta. O livro de Neemias mostra que, embora a reconstrução física seja importante, a obediência a Deus é a chave para a vida bem-sucedida. Mesmo após a reconstrução do muro e a restauração do compromisso com a lei de Deus, o povo de Israel voltou a cometer os mesmos erros. Isso nos lembra da nossa própria fragilidade e da nossa necessidade constante de depender de Deus e de sua graça para nos mantermos firmes em nossa caminhada cristã. Mas em meio a essa história de falhas e pecados, podemos encontrar esperança em Cristo. Afinal, foi Ele quem veio para nos salvar dos nossos pecados e fraquezas, e é somente por meio dele que podemos encontrar perdão e força para resistir às tentações que surgem em nossas vidas. Assim como Neemias lutou para manter o povo de Israel fiel à lei de Deus, devemos também lutar para permanecer fiéis a Cristo, a sua palavra. Isso envolve não apenas evitar o pecado, mas também buscar constantemente crescer em nossa relação com Ele e compartilhar o seu amor com outros ao nosso redor. O Salmos 126 é um dos cânticos de peregrinação, ou Cânticos dos Degraus. Ele pertence à terceira trilogia desses salmos, do 120 até o 134, conhecida como Salmos do Retorno e Restauração. É o sétimo degrau dessa sequência, marcado por uma profunda celebração da libertação do cativeiro babilônico. O pano de fundo histórico é o retorno de parte do povo de Judá após o decreto do rei Ciro, por volta de 537 a.C. Alguns estudiosos, pastores, dizem que esse salmo fala de restauração e descreve 3 períodos na história do povo de Israel: o passado, o presente e o futuro. Ele foi escrito em um tempo de alegria e dor ao mesmo tempo. A liberdade havia chegado, mas o cenário era de ruínas e grandes desafios. O salmo também foi composto durante o regresso do povo hebreu do cativeiro babilônico. E não havia dúvida de que aquele livramento era resultado da mão de Deus. No versículo 1, quando diz que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O versículo celebra um milagre. O retorno a Sião parecia irreal. Era como um sonho bom demais para ser verdade. O povo estava vivendo algo que parecia impossível poucos anos antes. De fato, Nabucodonosor havia destruído Jerusalém e o exílio durou 70 anos. A resposta emocional do povo foi intensa. A nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Eu imagino o impacto disso. Pessoas que antes choravam às margens do rio da Babilônia, agora cantavam nas ruas de Jerusalém. O contraste é poderoso. O mais interessante é que até as nações reconheceram: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. A libertação de Israel apontava para algo maior, um Deus que age na história e salva com poder. No versículo 3, repete a ideia, agora com a voz do próprio povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa parte do Salmo nos lembra o quanto a salvação de Deus é sempre maior do que esperamos. Ele nos surpreende com a sua graça. O Salmo 126 é um hino de esperança. Ele começa com riso, passa pelo clamor e termina com promessa. Não é um salmo ingênuo, ele conhece a dor, mas aponta para a fidelidade de Deus.
Ao ler este salmo, nós somos lembrados de que a vida cristã é feita de ciclos. Há tempos de choro e há tempos de canto. Há fase de deserto e de colheita, mas em todas elas o Senhor está conosco. Ele é o Deus da restauração. Amém? E assim terminamos o livro de Neemias, mais esse Salmo 126, para fechar com chave de ouro. E lembre-se, Deus pode fazer brotar rios no Negueb da sua vida. Continue semeando, continue esperando e continue confiando em Deus. Te encontro no próximo áudio. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.